força atuando. Esta força causa uma aceleração, a aceleração causa um movimento. Que força que está atuando aqui para o Sol? Gravitação. É o peso inteiro? Não queda livre? Não, né? Então, vocês vão ter esse tipo de análise depois com o professor Vitor. Eu já vou dar uma primeira análise aqui. Já vou explicar de onde vem, né? Então, vou colocar para cá. Análise teórica. No trecho 1, pessoal, eu tenho esse aqui, ó. Eu tenho uma coisa aqui, inclinada, um certo ângulo θ, e aqui está o meu corpo, tá? Quais são as forças que atuam nesse corpo? Força de atrito. Então, esse carrinho aqui, a base diz que o atrito é desprezível. Então, vou acreditar. O atrito não vai entrar. Quais forças que atuam? Para responder essa pergunta, você tem que lembrar com quem que o corpo interage. Então, o corpo interage com o planeta Terra, dando origem a uma força de gravidade. Então, tem um peso aqui. Força peso. Qual a direção do peso? Para baixo. Vertical para baixo. Então, esse tipo de coisa aqui, pessoal, é você que faz o exercício, tem que saber isso. Com quem mais o carrinho interage? Com o chão. Com o trilho. Então, sempre que você apoia alguma coisa na superfície, ela responde com uma força perpendicular. Né? Você está pisando no chão, aí você não afunda por quê? Porque o chão fica uma força contrária. Essa força aqui é perpendicular à superfície, ó, perpendicular à superfície. Aqui, ó, esta força chama-se força normal, tá? A normal é sempre perpendicular à superfície. A palavra normal quer dizer ortogonal, né? Vem de 90 graus. E são só essas duas forças, tá? Só essas duas forças. Por quê? Porque o atrito aqui é desprezível. Tá? O que acontece? Eu vou pegar e colocar o eixo X no eixo do movimento. Onde que é o movimento? É aqui? Então, vou colocar o eixo X aqui. Ó. É o eixo X. E esse aqui é o eixo Y. Então, o normal está no eixo Y. Mas o peso está fora, né, dos eixos. O peso aqui está fora dos eixos. Então, eu tenho que saber como é que eu vou projetar esse peso no eixo. Então, veja aqui, ó. Então, aqui, ó. Se aqui é θ, se eu fecho 90 graus aqui, esse aqui é quanto? 90 menos θ. Certo? Beleza? Aí, essa vertical aqui é o peso. Tá? Aí, 90 graus aqui, ó. É a normal. Onde está o eixo Y, não é isso? Uhum. Se aqui é 90 graus, ó, aqui é 90 graus. Se esse aqui é 90 menos θ, quanto que é esse aqui? Teto. Então, esse ângulo aqui, pessoal, é igual a esse aqui de baixo. Tá? Esse aqui de baixo é θ, esse aqui também é θ. Tá? E aí, eu projeto esse peso, ó, paralela a X, eu tenho a força aqui, ó, esse eixo aqui. E essa força, essa projeção aqui, ela é colada no ângulo. Colada no ângulo é cosseno, é adjacente. Aqui é o P cosseno. E essa força aqui, ó, que é oposta ao ângulo, ó, oposta ao ângulo dessa força aqui, que eu posso desenhar ela aqui, essa aqui é o P seno. Então, pessoal, a força que empurra o corpo para baixo é P seno θ.
Se essa rampa fosse horizontal, quanto seria o ângulo? 0. Seno de 0? 0. E aí não tem essa força. P seno θ é 0. Não tem nenhuma coisa que empurra para frente na horizontal. Agora, se o ângulo for 90, se é de 90 é 1, é a força-peso caindo, que é dali. Certo? Então, neste caso aqui, se eu pegar a força resultante em Y, em X, perdão, em Y não tem nada, porque essa componente cancela com essa. Se a normal fosse maior, a ringue seria voando. Se o P concentrado fosse maior, ele afundaria no trigo. Então as duas são iguais. Só quem empurra o corpo é o P seno θ. Então a lei de Newton fala assim: força resultante nesse eixo aqui, que é o eixo X, é a massa vezes a aceleração. Se a força resultante em X é o peso seno θ, só tem essa. Se tivesse atrito, seria menos fácil, porque eu fiz para trás, né? Mas não tem. Então aqui é MA. Mas a força-peso, qual que é a fórmula? É a massa vezes a aceleração da gravidade. Quanto que é isso aqui? Na Terra? Mais ou menos 10, não é isso? E em Júpiter? Não sabe, né? Não tem problema. Vai aprender depois. Então, vou trocar o peso por mg. mg seno θ. MA. Ora, posso cancelar a massa. Quanto que é o A então? G seno. Pessoal, mas o G da Terra é constante? Aqui, perto da superfície. Essa inclinação aqui, o θ também não é constante? Eu não vou mexer nessa inclinação. Se esse é fixo, esse aqui é constante. Esse aqui é constante. Então o que acontece? A aceleração é constante. Se ela é constante, que movimento que é esse? MR no V. Porque o movimento variado é o que tem aceleração. Movimento variado, aceleração não é zero. Mas ela pode variar também, aceleração. É um movimento variado. Uniformemente variado é quando a aceleração existe e ela é fixa. Ela vai ser fixa. Tá certo? Então, eu posso estimar quanto que é a aceleração. Então, é um MR ou V. A aceleração é G seno θ. Então eu vou estimar isso aqui, mais ou menos. O G aqui de São Paulo é 9,786 e eu vou medir esse ângulo. Eu vou estimar o ângulo, tá? Como é que eu vou estimar o ângulo? Vou medir com o acelerador, tá? Vou pegar aqui o acelerador. Aqui, uma estimativa, tá, pessoal? Nada de muito rigoroso. Vou colocar o zero aqui na quininha, vou colocar o zero aqui. Vai do outro lado, né? É aqui mesmo. Então aqui está dando 10. Peraí. 10, 15, 16 e meio.
17, né? 17. Deixa eu botar aqui no play. Tá naquela a malha de madeira aí, ó. 17, pessoal, tá? Vou chutar aqui a ideia da 17. Isso aqui eu medi, tá? A aceleração vai ser 2,8, tá? Mais ou menos, tá, pessoal? Só que isso aqui é o MR e o V. Então, dá para eu saber a velocidade final aqui. Saindo daqui, chegando aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que medir a distância. Essa distância aqui, vou chamar de delta S. Eu posso usar a Torricelli. V quadrado igual V0 quadrado mais 2A delta S. O parte do repouso, V0 é 0. Vou medir o delta S aqui então. Então preciso de alguém me ajudando aqui agora. Cadê a... Não está aqui, né? Preciso de uma régua ali. Você, vem aqui. Mais ou menos o seguinte, quando o carrinho está aqui, aqui assim, ó, acabou, e já começa a ter horizontal, né? Então aqui mais ou menos, bem aqui, assim, e começa aqui, ó. Eu vou perseguir, pessoal, essa manchinha aqui, ó, no filme, na filmagem. Eu vou medir essa distância dessa manchinha até essa manchinha aqui, tá? centímetros. Posso usar? 40 centímetros. Então, eu vou chutar mais ou menos quanto que é a velocidade, tá? Então, vai ficar então assim, ó, 2, o A, 2,868, e esse delta S, 40 centímetros. Não, eu tinha dado 8611. 8611? Ah, então é 1, então. Esse aqui é o medir. Então esse V vai dar mais ou menos quanto? Calculadora? 2,29. 2,29. Tudo isso? 2,288. Se for Você tirou a raiz? Bem? Tirou a raiz? Ah, tá. Você tem que tirar. Estou achando muito alto. Deu 1,51. 1,51, tá bom. Isso aqui é uma estimativa, tá, pessoal? Existe ainda uma outra maneira, outro modo. Olha o triângulo. Quem seria o seno de θ? Cateto oposto e hipotenusa. Quem que é então a hipotenusa? Cateto oposto por seno. É isso? Se você pegar essa fórmula aqui, ó, V igual quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S, se você pegar e colocar a fórmula de A, quem que é o A? G seno θ. E o delta S, quem é? H sobre seno θ. O que acontece? Eu não preciso medir o ângulo.
Aqui, ó. Cancela aqui, ó. Então, V quadrado é quanto? 2GH. Então, quem que é o V? Raiz de 2GH. Então, se eu medir o H, primeiro vou medir o H aqui nessa parte aqui, só vou medir a beirada aqui, tá? A beirada vale 8,5. Esse H aqui eu vou pegar da manchinha aqui, da mancha azul aqui, tá? Essa pena no meio da mancha azul. Aqui é 8,5, ó. Tá. Tudinho aqui. Tudinho aqui. É 20 e meio. 20 e meio centímetros. Agora você tem que me dar um outro. Então, tá bom. A altura tá indo no meio do carrinho, professor? A altura tá aqui, é esse menos esse. Essa altura. E esse aqui não tem? Não sei. Por quê? Você é do módulo? Não quero não, eu só quero saber essa altura aí. Aqui acho que tem Hzinho, tem Hzinho. Então Hzinho deu 20,5 menos 8,5. 12? É isso? Isso aqui é 12? Certo? Então, o que seria esse V, então? Raiz de 2, 9,81, não, 786, né? Que é de São Paulo. 0,12. Isso aqui vai dar quanto? Deu perto, né, pessoal? Não, deu 1,53. Errei. 1,53,3. Mudei igual a essa, porque aqui eu medi o ângulo, aqui eu medi os catetos. É um erro experimental, né? Então, pessoal, esse V final É erro experimental porque está no duvidoso. 1,5.53, 1,51, poderia ser 1,5.2, tudo está no duvidoso. Né? Então, pessoal, eu parto do repouso. Se aqui é 0, a velocidade, por que ela aumenta a velocidade? Porque tem uma força atuando, que é o peso vezes o seno de θ. Então a aceleração aqui é G seno θ. Mas, depois que chega aqui, o que acontece? Aqui. É constante. Como é que é o trecho 2? Como é que são as forças que atuam no carrinho? Como é que fica aqui as forças? Tem peso? Sim. Perpendicular para baixo. Mas aqui, a normal é perpendicular à superfície. E como o carrinho não sai voando para cima, nem afunda no trilho, o que acontece? Que força que empurra para frente o carrinho? Não tem. Então, a resultante de X é 0. Mas, isso aqui é M vezes A. Como o M não é 0, então quem é 0? Aceleração. A aceleração é 0, que movimento que é esse? Retilíneo. É rio. Certo? E aí acontece? No primeiro trecho, tem o MR1, MR1V.
E a equação da posição como é? Posição inicial, 0,0t. É isso aqui? Quem lembra disso? Você lembra disso? Sorvetão? Só que o S0 é 0, eu vou colocar a origem lá em cima do. Como é que é aí? Como é que é? V0 é 0. Não, como é que é o nome? Sorvetão. Não, você está brincando. Pessoal, isso aqui é uma função quadrática do tempo. Ó, quadrática. Então começa assim, ó. Aqui está o S, aqui está o tempo. Para que o cronômetro começa a andar. Então, começa a fazer uma curva aqui, ó, parado. Tá? E ela iria assim, né? Tá? Aí, quando acaba o movimento, aqui em T1 acaba o movimento, tá? Aí tem o segundo trecho. Não, ainda não. Por que não? Porque você tem que falar que o tracker vai te dar XY. Você tem que calcular o S primeiro. Tá. Não, depois eu vou fazer. Não, o S, nesse caso, pessoal, quem que é o S? Já bem, o que o tracker mede? Ele pega esse carrinho e dá X e Y, X e Y, X e Y, X e Y. Então você tem o X e tem o Y. Mas nem o X nem o Y é o S. Porque o S é isso aqui, ó. O S está aqui, ó. Então esse S tem que pegar o X do tracker ao quadrado, mais o Y do tracker ao quadrado, raiz quadrada. Esse S aqui vai ser Para cada tempo. para cada instante. Instante. Tá? Aí no MRU, S igual S0 mais VT. Só que agora, no segundo trecho, pessoal, esse Y aqui, ó, vai ser constante. O que vai mudar aqui vai ser o X. Então, se eu botar o referencial aqui, o que acontece? O referencial aqui começa com X negativo e Y positivo. Chegando aqui, o X passa de negativo para positivo, começa o MRU. E o Y fica constante, porque eu não mudo mais a altura. Tá certo? Se você quiser aplicar essa fórmula, você pode, mas aí o Y vai ser desprezível rapidamente. Porque o X cresce muito mais que Y. Quer continuar aplicando essa fórmula, tudo bem. Só que isso aqui, pessoal, é uma equação do primeiro grau, que é o segundo grau, que é o primeiro grau. Então aqui agora é uma reta, tá? Ele vem, você nem percebe, pessoal, tá? Fica reto. Então a partir desse ponto aqui, ele não muda mais. Então até aqui é MRUV e aqui é MRU. A ideia é analisar esse gráfico e tirar a aceleração. Analisar esse gráfico e tirar a velocidade constante. Vai ser essa aqui, né? O V final. Mais ou menos perto disso aqui, ó. Perto disso, ou disso, tá certo? Então, você pode ver esse gráfico aqui desde o começo, fica bonito. Mas na prática, não dá para analisar, ajustar duas funções no mesmo. Tem que quebrar em dois pedaços aqui para pegar uma dessa. Primeiro só o MRUV, depois só o MRU. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos filmar. Depois que filmar,
Eu também vou filmar. Eu vou analisar o meu para vocês verem como é que é. Vão anotando aí tudo, tá? Eu vou fazendo. O que você tem que filmar? Você tem que filmar desde o começo até o final, inclusive essa régua, que são os padrões de tamanho, que é um metro. Tá? Beleza? Então, você pode botar o celular aqui. Sei lá onde. Como é que estava isso aqui? Coxa, você só dá um. Ó, tem um. Ah, Cuidado, aqui, ó. Aqui, ó. Pra lá, pra cá. Trava. só um pouquinho. Pode mexer ali. Tem que filmar de frente, pessoal. Quanto mais longe, melhor. Pegar tudo, os dois. Porque você evita erro de paralaxe, de angulação. Tá? Claramente tem que olhar o tamanho da régua e essa marquinha aqui, ó, azul. Tá? Eu vou ter que desligar isso aqui. Quem vai ser o primeiro? Pelo menos 2 filmagens por grupo. Pode ir? Bora lá. Não, gente, vai preparando aí, só quem vai. Vai, quem vai primeiro? Vamos!